Tá com vocês. Boa, perfeito. Bom, em nome da XP, rapidamente, agradecer a presença da Bettina, sócia e analista de ações da casa, em ter essa proximidade, essa parceria com a Golden, tá, que está dentro das principais operações parceiras nossas, que tem um domínio gigante do Espírito Santo e de outras cidades, e essa proximidade com os clientes, a gente entende que é de muito valor nesse momento de superação e nesse momento de inovação também. Então, quanto mais informação na tomada de decisão, isso ajuda os nossos clientes, e essa assessoria da Golden está sempre à frente aí para suportar esse tipo de momento. Tá bom, gente? Fiquem à vontade. Espero que seja de sucesso essa live. Obrigado, Cosi. Bernardo? Bom, acho que o Bernardo teve algum problema, mas... Bom, acho que o Bernardo teve algum problema, mas vamos lá. A gente gostaria de agradecer, né, Bettina, a sua presença, a sua disponibilidade aqui para estar compartilhando mais uma live, né? Essas maratonas de lives que nós estamos tendo. E a gente agradece fortemente, né, o seu tempo. E a gente queria agradecer realmente. E, assim, tenho certeza que a gente vai fazer uma bela conversa, um belo bate-papo, porque nesse momento, né, de pandemia, de crise, de perspectivas, de tantas nuvens negras, né, ter uma opinião sua, de um analista que está conversando todo momento com todo o time da XP, vários analistas, vários gestores, de grande, bem enriquecedor para a gente, né? Então, antes da gente começar, né, a nossa conversa, nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse, né, para os nossos clientes, os nossos investidores, te conhecesse sua história, sua carreira, para depois a gente começar o nosso bate-papo. Claro, com certeza. Antes de tudo, obrigada pelo convite. Bom, eu estou na XP há 2 anos e meio, fazendo recomendação de compra e venda de ações. Basicamente, eu sempre trabalhei nisso, estou há 7 anos no mercado, sou formada em economia pelo INSPER. Logo que eu saí, na verdade, logo no estágio, eu fui para o HSBC nessa mesma área, que é a área de análise de ações, né? Então, para fazer recomendação de compra e venda de ações. E comecei com o segmento de petróleo e gás, depois fui para o Bank of America Merrill Lynch, onde eu fiquei alguns anos, cobrindo mineração, siderurgia, papel e celulose, só para todo mundo entender um pouco a dinâmica. Essa área de análise, no geral, tem alguns analistas que são divididos em setores, então tem os especialistas de cada um dos setores. E hoje eu sou responsável pelo setor de alimentos e bebidas na XP, então eu recomendo compra e venda das ações das proteínas e da Ambev, basicamente. E também faço parte do time de estratégia junto com o nosso estrategista-chefe, que é o Fernando Ferreira. Maravilha. E já aproveitando, já na sua área, né, específica hoje, que você está mais focada, para depois a gente conversar sobre macro e perspectivas para junho, né, que é um pouco da nossa agenda de hoje, vamos conversar então um pouco sobre bebidas e alimentos, que é o grande foco, e o setor de proteína que está na moda, que está todo mundo falando. Queria até que você explicasse... já tem algum tempo, né, um bom período, que inclusive existem muitas dúvidas, né? Então, para explicar para todos os investidores, né, um pouco o que aconteceu com o setor de proteína, onde nós estamos agora e também quais perspectivas, e a gente comentar depois um pouco mais sobre os casos específicos, né, JBS, Marfrig, mas explicar para todo mundo, né, por que o setor está na moda, por que está no foco, por que várias pessoas, várias casas, né, inclusive você recomenda dando fortes compras. Então, eu queria que você começasse dessa forma. Gente, eu vou só já pedir desculpa aqui, que eu tô morrendo de rinite. Então, eu tô aqui tranquilo. Louca de alergia. É o frio de São Paulo, né? Só mudar o tempo, que quem tem rinite aí sabe bem como é, né? Mas, até para falar do setor de proteínas e de Ambev especificamente, acho que é legal só falar um pouco do geral do que está acontecendo. Mas, basicamente, o que a gente tem visto com o coronavírus é um impacto muito mais forte nas empresas e setores que têm exposição ao setor de serviços, né? Porque é onde está a paralisação da atividade muito mais intensa. Quando a gente olha para a economia real, né, o PIB, a gente está falando que o setor de serviços representa 63% do PIB. Então, é bastante relevante para a economia brasileira, né? Só que aí esse já vai o primeiro ponto antes da gente entrar na bolsa, que eu gosto bastante de falar, é que a bolsa não reflete exatamente o que é a economia real, né? Então,
A gente tem uma participação muito grande dos bancos, por exemplo, que tudo bem, está exposto ao setor de serviços também, mas a gente tem muita exposição, participação das commodities no Ibovespa, né? Então, isso já é uma grande alteração quando a gente pensa nos 63% de exposição aos setores de serviços para o PIB, mas cada setor tem alguma especificidade, né? Eu acho que durante essa quarentena, o que a gente viu muito foi, né, a paralisação das atividades. Então, as empresas que têm muita exposição a lojas físicas, por exemplo, e as lojas tiveram que fechar, ou bares e restaurantes, acabam sofrendo muito mais, com as vendas muito impactadas. Mas, ao mesmo tempo, o varejo tem vários subsegmentos, né? Então, as empresas que são focadas no consumo básico ou consumo essencial, como alimentos, remédios, foram as empresas que se deram bem nesse primeiro momento, né? Claro que tem uma normalização, mas foram as empresas que se deram bem, então, como os supermercados ou as farmácias. Então, e não só essas empresas do varejo especificamente, mas as indústrias que são focadas em alimentos, né? E uma delas é a de proteínas. Então, nesse momento específico, as empresas de proteínas têm se beneficiado, não só porque, né, é um consumo essencial, mas teve uma alta num primeiro momento do consumo para fazer estoque, né, etc. Agora a gente está vendo mais volatilidade no mercado doméstico, porque quando a gente fala em proteína, isso tem tudo a ver com renda disponível também, né? Então a gente tem vários tipos de proteínas, desde os ovos, né, até a carne bovina. Claro que tem outras proteínas também, mas das principais, a gente está falando que a proteína mais barata, proteína animal, seria frango, depois carne suína e carne bovina. Então, quando a gente pensa em momentos de desaceleração, é natural que tenha o que a gente chama de trade down, né? Que é quando as pessoas passam a consumir produtos mais baratos. Isso acontece em muitas indústrias. Então, tem uma série de efeitos isso para a indústria de proteínas, mas o que é interessante das proteínas que a gente está falando, que são as maiores empresas do setor, né? Na nossa cobertura, a gente tem BRF, Marfrig e JBS. As três são uma das maiores empresas e elas são muito fortes em exportação. Então, por mais que tenha algum impacto no mercado doméstico, são empresas que têm um posicionamento muito diversificado no mundo e se beneficiam muito de exportações pujantes, até pela normalização da China, né, que passou por esse momento mais cedo do que aqui no Brasil, e já está nesse processo de normalização, e também do dólar mais alto. Então, a gente acha que é um conjunto de benefícios. E quando a gente fala, né, que é um setor que está sendo beneficiado desde 2018, o que está acontecendo? Só para lembrar, 2018, no fim do ano, a gente começou a ver problemas na China com a peste suína africana, que é uma doença que é fatal para os porcos, não é fatal para os humanos, mas acabou tendo um efeito muito negativo no rebanho, né? Então, a China é um dos principais produtores e consumidores de carne suína. Com esse efeito negativo, a oferta caiu muito e isso impulsionou os preços, não só dos suínos no mundo, mas de todas as proteínas. Então, a gente tem visto esse movimento de preços desde 2018. Então, por isso que a gente está falando de um cenário muito diferente, porque como a China é muito representativa no consumo e na produção, isso altera muito o equilíbrio entre oferta e demanda, né? Então, favoreceu muito as empresas aqui no Brasil, que são fortes exportadores, e empresas muito importantes nesse setor. E tem mais um ponto que, quando a gente olha principalmente para a JBS, para a Marfrig, mais da metade do resultado delas vem de operações dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é uma região que tem uma dinâmica diferente daqui do Brasil. Lá é uma produção mais de confinamento, lá não tem tanta área disponível igual tem no Brasil, a mão de obra é mais limitada do que aqui no Brasil. Então, normalmente, é uma região que esse setor tem margens mais estáveis. Então, esse posicionamento das empresas lá, a gente vê como muito benéfico, sem contar que é um país que tem a renda disponível mais alta, então favorece esse consumo de proteínas. Só que tem um ponto que está acontecendo agora no curto prazo, que acho que é o grande questionamento dos investidores de proteínas, e que tem impactado bem as ações da JBS, por exemplo, que é a volatilidade nas margens. Porque a gente está vendo também contaminação nas plantas de proteínas, principalmente nos Estados Unidos, né?
e com a contaminação, as empresas têm que fechar as plantas. Então, é importante entender, quando a gente olha para o mercado spot, né, o preço da proteína e o preço da matéria-prima, que é o preço do gado, essa relação está muito positiva. Por quê? Está sobrando gado no pasto, né, com o fechamento das plantas, né, as plantas não conseguem pegar o gado do pasto e processar a proteína, e está faltando proteína na prateleira do supermercado, porque, de novo, as plantas não estão conseguindo produzir o suficiente. Essa relação é uma relação que beneficia muito a margem, porque os preços aumentam da proteína na prateleira e o preço da matéria-prima está muito baixo. Então, isso é muito positivo. Só que qual que é a diferença? Isso varia muito de empresa para empresa, porque depende de como está a situação das plantas delas. E a JBS teve uma contaminação das plantas e teve que fechar algumas. Mesmo que esse fechamento dure 2 semanas, mais ou menos, é suficiente para ter uma volatilidade muito grande nas margens. Mas a nossa visão, e no caso a Marfrig acabou sendo menos impactada com isso, e as margens estão mais altas, isso justifica um pouco justifica bem, né, o porquê que as ações da Marfrig andaram tanto, da JBS não. Mas a visão estrutural continua, né, continua faltando proteína na China, proteína continua com a demanda alta, né, pela parte da alimentação. Os Estados Unidos é um país visto como um país que tem grande capacidade de sair da crise antes dos outros lugares, então é muito bom eles estarem posicionados lá. E as exportações estão muito fortes, não só pela demanda, mas também pelo preço e pelo dólar em alta. Então é uma combinação de fatores que fazem com que a nossa visão de médio e longo prazo seja muito positiva para esse setor. E, de novo, renda variável, é importante ter essa visão de longo prazo, né? Principalmente agora, a gente está vendo vários casos que as empresas são impactadas operacionalmente, mas elas têm condições financeiras muito saudáveis para passar por isso. Então, se a gente fosse olhar só o que elas estão sendo impactadas agora, muitas não dariam, né, não daria para investir. Mas é uma combinação de fatores e muito olhando no longo prazo. Antes de eu falar de Ambev, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa de proteínas. Bernardo, quer complementar alguma coisa? Não, tá excelente. Bacana. Sobre essa questão realmente da peste suína africana, né, que já tem algum tempo, e é a grande chave, quando a gente, né, vê a questão da produção de suínos, né, você teve 50%, né, do rebanho sendo sacrificado na China, e você leva mais ou menos uns 3, 4, 5 anos, não sei, para você, né, repor todo esse rebanho de suínos. Será que a China já não está conseguindo, né, voltar essa produção de suínos, porque já tem um tempo essa peste suína africana? E outra coisa também, realmente essa questão do setor de proteína, de alimentos, é muito bom, e a tendência realmente é que isso continue, como você falou. E outra pergunta também, além dessa sobre o ciclo, né, da peste suína, Bettina, é sobre a BRF, né? Porque como você falou, né, inicialmente, quando você tem momentos de crise, as pessoas geralmente reduzem o consumo e vão procurando a proteína mais barata. Então, por exemplo, a recomendação, né, de vocês, do portfólio, né, da XP, é a compra de JBS Marfrig. Mas também a Brasil Foods, que vende também mais frango, correto? Ele até exporta também frango, pode também acabar se beneficiando. Eu queria que você comentasse também um pouco sobre esses 2 pontos. Com certeza. Falando antes na recomposição do rebanho, qual que é o grande ponto também? A gente começou a ver a doença impactar mais no começo de 2019. E aí, em 2019, teve um grande abate dos suínos que já existiam, até para evitar que os suínos que já existiam pegassem a doença. Então, teve um primeiro momento, na verdade, de aumento da oferta na China. A partir do momento que eles terminaram o abate do que tinha, a gente começou a ver uma demanda mais alta por outros países, mas também teve um impacto muito grande porque eles tiveram que abater as porcas, né? Então, as porcas que dão, que procriam e que geram mais oferta dos suínos. E qual que é o problema? Esse é o maior problema estrutural que faz com que a recomposição demore mais, porque eles precisam, né, eles precisam dessa recomposição da cadeia como um todo. Então, o que espera-se que, inclusive, agora em 2020, seja ainda pior a falta de oferta. Então, a gente
está começando a ver, ainda não deu nem para ver nessa recomposição, mas essa recomposição deve começar a partir do ano que vem. E como você falou, tem o ciclo do animal, né? Então, o ciclo do animal, 2, 3 anos, então espera-se que demore ainda mais tempo para ter essa recomposição total. E de qualquer forma, a gente tem visto também todo um crescimento, alguns outros fatores, né? Crescimento populacional, crescimento da renda disponível em outros países, um outro fator, habilitação de plantas para exportação para outros países, são outros fatores que são muito positivos para as empresas, né? Então, mas essa é uma questão super importante que é 100% monitorada, né? Mas um outro fator mais estrutural também, que toda essa questão de coronavírus e saudabilidade, então tem todo um foco em saúde maior, né? O que também favorece essas empresas que têm todo o padrão, né? E enfim. A outra pergunta... Sobre o Brasil Food, sobre o Brasil Food pode se beneficiar de alguma forma? Sim, a gente tem recomendação de compra para a BRF também. BRF tem toda essa questão do Brasil, porque ela tem mais exposição ao Brasil. Então, se a gente tiver, de fato, esse trade down, né, das pessoas passando a consumir proteínas mais baratas, pode ser positivo para ela sim. Mas tem um problema também de desaceleração econômica como um todo, né? Então, com a desaceleração econômica, também pode ser negativo para ela. Um ponto positivo é que ela também exporta, está indo bem, e, na verdade, a ação está bem descontada. Então, por isso, ficou muito para trás, né? Por isso que a gente acha que está num patamar bastante atrativo. Mas quando a gente pensa na combinação de mix de produtos, mix de países, exposição ao mercado americano, então, acho que isso é muito benéfico para a JBS. Não, perfeito. Acho que então a recomendação tem que ter proteína no portfólio, né? A tendência de curto, médio e longo prazo é interessante para o setor. Então, isso aí acho que é o grande recado aqui sobre o setor de proteína. Bernardo, tem alguma dúvida sobre o setor de bebidas, Ambev? Antes de até a gente ir para o setor de bebidas, queria parabenizar aí, né, a Betina e a XP. O setor de proteína é um setor que não todas as casas esse trabalho da Betina, eu acho que quem acompanha o trabalho dela vem quando ela fala sobre o setor de bebida. A gente vai algumas perguntas do chat no final, mas tem uma aqui que eu acho que faz sentido a gente colocar agora e depois a gente, Betina, fica à vontade depois para ir para o setor de bebidas. Mas o setor de proteína, como você mesmo falou, ele tem uma receita em grande parte dolarizada, principalmente quando a gente fala de JBS e Marfrig. Então, são duas perguntas. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho especificamente de Minerva, que é a terceira empresa aí que talvez não tenha essa grande capacidade de exportação, né? Mas como que você vê ela no momento? E com relação a Marfrig e JBS, como é que você viu o resultado delas em relação à proteção, aos hedges que elas fizeram? Tá? Se isso contribuiu um pouco para o resultado negativo, se você acha que é uma coisa momentânea, se acha que eles estão fazendo correto. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa parte da gestão financeira da empresa, né, que você comentou muito bem em relação à questão operacional, mas queria que você pudesse um pouquinho dessa gestão financeira dessas empresas. Tá, vou até fazer um geral de impacto cambial, né, que eu acho que é uma pergunta que gera muita preocupação e dúvidas. Mas sobre Minerva, infelizmente a gente não cobre ainda, então não tem como eu dar uma recomendação. Mas sim, é uma empresa que acaba se beneficiando também de exportações, mas a gente não tem na cobertura, que a gente chama, né, com a recomendação para falar mais detalhes. Mas falando de câmbio, o que é importante, né? Essas empresas exportadoras também têm uma parcela muito grande da dívida dolarizada. Então, quando o dólar sobe, né, como aconteceu
como tem acontecido, tem um impacto negativo na dívida, a dívida sobe, e isso também, né, as despesas com a dívida também aumenta e isso pressiona o lucro. Só que esse lucro é um lucro sujo, digamos assim, né? Porque esse efeito não é caixa. Esse efeito só é caixa quando está na hora da empresa pagar a dívida. Então, até quando eu falo muito com os jornalistas, né, sobre esse efeito, porque a gente vê muito no jornal, né? Sempre lucro. O lucro, quando a gente fala em empresas sem esse impacto cambial, faz mais sentido, né? O lucro da Magazine Luiza cresceu, beleza. Mas o lucro da JBS caiu, não diz muita coisa, porque da JBS ou dessas outras empresas, porque tem esse efeito que não é caixa, né? E o que a gente vê em todas essas empresas da nossa cobertura que tiveram esse efeito, a gente vê um pagamento de dívida bem longo. Então tem um prazo longo para isso virar caixa. E um outro ponto é a própria receita dolarizada. Então elas ganham muito com a receita dolarizada. Então, tem que entender também esse descasamento cambial. No caso de Suzano, especificamente, a gente viu um impacto maior porque eles fizeram um hedge que tinha lá um range no câmbio, basicamente, e esse range não ficou no range, né, o dólar, e por isso eles tiveram um prejuízo mesmo. Então, esse foi o maior impacto negativo. E até perguntaram aqui também se é possível obter informação se uma empresa faz hedge. Sim, elas sempre falam se fazem hedge, tanto no ITR quanto no release de resultados, que todas as empresas abertas têm lá uma área de relações com investidores. Então, nos relatórios delas, elas falam como funciona esse hedge. Inclusive, a Suzano fala sempre os detalhes do hedge. Mas um ponto positivo é que, assim, claro que foi visto como negativa essa operação, uma operação que tem o intuito de proteger, né, dessa variação cambial e não deu certo. E se o câmbio continuasse cada vez mais alto, seria ruim para ela também de novo no próximo trimestre. O bom é que o câmbio voltou. Mas segundo o nosso analista, né, que é o Yuri, inclusive no dia do resultado, a ação subiu 4% mesmo com isso. Porque o operacional dela veio muito bom, né? As vendas vieram muito boas e, de novo, ela tem um efeito também do câmbio positivo na receita, positivo, muito bom. E o que a gente vê é que, assim, a gente espera que esse resultado continue positivo para frente. Claro, tem essa questão do hedge que pode ter um impacto ainda, mas o grande case estrutural de celulose está muito positivo. Quando a gente olha o preço da celulose, que foi uma preocupação muito grande, né, no ano passado, e continua tendo um preço bastante baixo, né, em patamares muito depreciados, só que num momento que a demanda por papel aumentou durante a quarentena e também os estoques diminuíram. Então, antes a gente tinha um problema de preço baixo com estoques muito altos. Agora, os estoques estão normalizando, a gente já está num patamar de preço de celulose muito próximo do custo de produção dos produtores. Então, já não está valendo a pena produzir papel com esse patamar, né, de preço da celulose, ou produzir celulose nesse patamar de preço. E isso deve fazer com que, para frente, esse preço da celulose fique melhor, né, e cresça. E isso é muito positivo para a empresa. Então, a gente gosta de Suzano e Klabin. Até essa semana, nosso analista fez a revisão depois dos resultados. Ele colocou os resultados, aumentou o preço-alvo, tanto de Suzano quanto Klabin. E a gente tem recomendação de compra nas duas. Mas o importante, de novo, nessa questão do dólar, é entender que não necessariamente é um impacto caixa, né? O impacto caixa na variação cambial só acontece na marcação da dívida. Então, quando a empresa tem que pagar a dívida. No caso da Suzano, a gente teve o efeito caixa, correto ou não? No caso da Suzano, sim. Porque teve o efeito do hedge, né? Isso aí, Bernardo? Não, é que esse setor de proteína acaba, né, tendo bastante pergunta, que o pessoal está interessado. Então, assim, a gente tem, né, Betina, você colocou ali um preço-alvo de JBS em torno de R$35, Marfrig para 18, me corrija se eu estiver enganado, eu acho, na questão da recomendação. E JBS talvez ela também tenha ficado um pouco mais atrás por essa questão de que a Marfrig
o BNDES ele já conseguiu, né, vender a parte dele que ele tinha das ações no mercado. O BNDES já tem uma parcela relevante de ações em caixa. Então, queria saber se você acha que isso aí tem algum peso ou não, tá, né, nessa performance de Marfrig um pouco melhor do que JBS nos últimos meses. Nesse momento, acho que não. Eu acho que sim, pode ser um peso a partir do momento que a gente tiver mais visibilidade dessa venda do BNDES, como a gente teve um momento, né, no fim do ano passado que isso foi uma pressão. Mas eu acho que no curto prazo, a maior pressão está na volatilidade das margens mesmo, devido a esses fechamentos das plantas, principalmente nos Estados Unidos. E quando a gente olha o preço, a margem do mercado, né, assim, que é o preço da proteína alta, a matéria-prima baixa, a gente tem entendimento que a margem está muito alta. Só que essa margem de mercado não leva em consideração os custos que cada uma das empresas tem. Então, as empresas, dependendo dos impactos das plantas delas, elas têm custos diferentes, né? Na JBS, como muitas plantas tiveram que fechar por contaminação do coronavírus, mesmo que rapidamente nos Estados Unidos, o custo acaba mais elevado, né? Elas têm uma pressão por operarem com a taxa de utilização mais baixa. Então, isso gera uma certa volatilidade nas margens bem intensa. E esse é o principal impacto no curto prazo. Acho que muito bom a sua explanação, Bettina, sobre o setor de proteína, tirando várias dúvidas, né, sobre as ações dos setores. Já mudando um pouco, indo para bebidas, que é um setor também que você cobre, né, que é uma grande dúvida sobre a Ambev, né, que ficou para trás, não está sentindo a concorrência de outras cervejas. Queria que você falasse um pouco desse setor, antes a gente entrar um pouco no setor macro e perspectivas para o mês de junho, que semana que vem já inicia. Sim, bom, falando de bebidas, Ambev, acho que a Ambev é um caso do que eu falei lá, né, no começo da nossa conversa, de impactos operacionais no curto prazo, né? Então, a Ambev tem uma parcela relevante dos resultados com venda de cerveja no Brasil. Venda de cerveja no Brasil é na América Latina, né? Mas Brasil é o mais significativo. E só no Brasil, bares e restaurantes representam 55% das vendas dela. E bares e restaurantes estão fechados, né? Então, a gente viu a quarentena muito mais forte no fim de março, mas mesmo assim já foi suficiente para impactar bem o primeiro trimestre. Então, os volumes de cerveja no Brasil caíram 11,5% ano contra ano. Lembrando que no primeiro trimestre a gente também teve carnaval, teve verão, que é um trimestre teoricamente bom, né? Então, a gente viu esse impacto, que foram os primeiros impactos do coronavírus no resultado, e a própria empresa falou que o segundo trimestre deve ser ainda pior, que é o que a gente tem de visão para todas essas empresas que têm esse impacto nas atividades, né? Então, a própria Ambev falou que em abril o volume consolidado já caiu 27%. Então, o segundo trimestre deve ser muito desafiador. Na nossa visão, a gente tem recomendação neutra para a Ambev, né? Ou seja, a gente não vê tanto potencial nem de alta, nem de queda das ações, mas depois que a gente fez, né, a revisão de lucros para baixo e o preço também corrigiu, ela está num múltiplo ali de preço sobre lucro, que é uma métrica que a gente usa muito para ver a atratividade da ação, de 19 vezes, que é mais ou menos o que é o justo para ela mesmo. Então, não tem muito trigger. E o curto prazo é muito desafiador. Claro que tem pontos positivos. É uma empresa que tem mais caixa do que dívida, por exemplo. Então, ela é uma das empresas mais bem estruturadas financeiramente para passar por esse curto prazo desafiador. Só que quando a gente olha no longo prazo, tem muitas dúvidas para esse mercado de cerveja. Então, já são dúvidas que existem já há algum tempo, que é toda a dinâmica de como vai ser esse mercado, né? A competição está muito mais alta com a Heineken, por exemplo. A Ambev é uma empresa que já tem 60% do mercado, então, pelo próprio CAD, ela não pode mais comprar empresas para continuar crescendo, que era uma das coisas que ela fazia muito no passado. O consumidor mudou muito os hábitos, então o consumidor hoje não é fiel a uma marca só, ele toma várias marcas. Que isso é um ponto positivo porque a Ambev tem um portfólio grande, mas quando a gente olha para o portfólio dela, ela tem muitas cervejas que a gente chama na faixa do meio da pirâmide, né? Então, que é o mainstream
Então, são as cervejas que têm lá um preço médio, mas quando a gente tem desaceleração econômica, que foi o que a gente viu nos últimos anos, essa faixa do meio passa a consumir cervejas mais baratas. Então, por exemplo, quando a Heineken comprou a Kirin, ela se favoreceu também dessas cervejas mais baratas. E algumas pessoas passaram a consumir menos cerveja, mas mais caras, também favorecendo as marcas premium, e tanto da Ambev, mas muito da Heineken também. Então, tem toda essa dinâmica estrutural bastante desafiadora. A Ambev está fazendo uma série de iniciativas que a gente vê como muito positiva. Inclusive, semana passada, eu tive uma reunião com o CEO e com o CFO da empresa, que tem lá no nosso site também um feedback para quem tiver bastante interesse em Ambev, tem lá tudo que eles falaram, acho que tá bem interessante, tá lá em conteúdos.xpi.com.br. E eles têm feito realmente muitas iniciativas legais, né? Eles têm o Zé Delivery, por exemplo, que entrega cerveja super rápida, gelada, com preço de supermercado na casa das pessoas. Eles estão fazendo uma série de lives sertanejas que estão fazendo um super sucesso e tem um impacto bem legal para a marca. Só que são coisas que é difícil de quantificar já no curto prazo, né? Então, toda essa digitalização que eles estão fazendo, isso é um efeito muito mais de longo prazo também. Então, não dá para colocar já na conta, né, no preço da ação. Então, assim, é uma situação desafiadora, um curto prazo desafiador pelo operacional, mas também um longo prazo ainda muito incerto. Então, esse é o principal ponto da empresa. Mas, de novo, é uma empresa super sólida, né? Até às vezes faz sentido, em alguns momentos, ter na carteira para ter uma tranquilidade, digamos assim. E, querendo ou não, esse curto prazo desafiador está bastante no preço, né? Claro que sempre tem espaço para surpresas, mas tem um consenso que essas empresas expostas ao varejo físico vão sofrer muito ainda no segundo trimestre, né? Mas isso é um ponto importante, porque nesses momentos de crise é sempre importante, claro, olhar o bom fundamento da empresa, que é o que a gente sempre vê, empresas com bons fundamentos que vão continuar gerando resultados positivos para frente a preços atrativos, mas mais do que nunca é importante entender como está a liquidez e a saúde financeira da empresa para passar por isso, né? Então, basicamente, essa é a visão de Ambev. Então, a gente tem uma recomendação neutra, ainda alguns desafios a serem endereçados, apesar da empresa estar fazendo uma série de iniciativas interessantes, com muito foco em tecnologia, muito foco no consumidor, que são positivas para ela, mas no médio e longo prazo. Bom, então, concluindo, ficar de olho, acho que em Ambev, é uma dinâmica que a gente vê muito, né, em questão de preço. Eu sou um dos responsáveis pela mesa de bolsa de renda variável, né, da Golden. Esses momentos de crise, olha, o dinheiro ele vai circulando entre os setores, né? E é interessante saber também que a Ambev tem bastante caixa, mais caixa do que dívida. Então, uma ação, uma empresa que você pode alocar o capital. Ó, aqui a empresa está com um problema que você sabe quantificar, né, que é o problema das vendas ruins por causa da pandemia, da quarentena, mas ao mesmo tempo eu sei que comprando essas ações tem liquidez, tem caixa, a empresa não tem dívida, que é uma das coisas que a gente observa, né? Olha, eu vou comprar algumas ações que estão com pouca dívida, né? Tem liquidez, então é bem interessante realmente ver a questão da Ambev. E também a questão das lives, né? Não, acho que a Brahma Duplo Malte, acho que agora é a cerveja que todo mundo está comentando, está presente em todas as lives. Isso é interessante, como você pontuou, que a empresa está se mexendo. Olha, vamos ficar de olho. Exatamente. Mais do que compreendido, né, a recomendação neutra. E assim, é uma empresa que, por mais que a gente fale, né, nosso estrutural é difícil, não sei, é uma empresa que não dá para subestimar, né? É um dos melhores times de marketing que tem. A empresa tem uma cultura muito boa, pessoal muito comprado. Então é também complicado falar que não tem jeito, né? Acho que eles estão fazendo várias coisas e de um jeito super rápido agora na quarentena. Inclusive, eles falaram, né, na reunião que o Zé Delivery cresceu pra caramba. A Brahma do Duplo Malte, né, também é um destaque mesmo. Até as marcas regionais deles também estão indo super bem. As marcas premium também. Mas, enfim, é o que você falou. Ficar de olho. Mas o importante nesse momento, acho que muita gente me pergunta, né? Tá na hora de comprar as companhias aéreas, porque simplesmente caiu o que caiu. Ou tá na hora de comprar IRB, né? Porque também caiu o que caiu.
Então, assim, regra número 1, nunca queiram comprar uma ação simplesmente pelo percentual que ela caiu, né? Ela sempre pode cair mais. Então, o que é importante é entender como que ela está posicionada. E acho que agora, mais do que nunca, a gente fala muito de transformação, né? Tudo, o que está mudando nessa dinâmica toda. Então, tem muita coisa que os setores vão mudar, até quando a gente pensa em companhias aéreas. Como que vai ser depois, né? Quando tudo isso voltar? Então, antes da quarentena, essas lives que eu fazia, por exemplo, eram os eventos presenciais. Então, pegava um voo só para fazer um evento no dia. E fazendo desse jeito, a gente tem uma conexão muito grande, né? Com muito mais agilidade e ajuda muito e com mais escala. Então, assim, tem muita coisa que a gente está aprendendo e pode mudar o panorama de várias empresas e vários setores. Então, entender isso é muito importante, né? Então, é muito mais importante do que achar que a ação está barata simplesmente porque ela caiu. E é um exercício até a mais agora, né? Que é tentar saber o que pode acontecer, o que pode impactar essa empresa. Mas já começando com uma empresa com caixa e solidez para passar por isso já é de bom tamanho. Perfeito, muito bom. E já entrando, Betina, agora olhando um pouco mais para junho, né? Semana que vem a gente já está em junho, algumas coisas, né? Passando, né, ao longo do mês de maio, que era um mês, né, que todo mundo tinha medo, historicamente mais a bolsa sempre caía e no final das contas foi um mês muito bom para a bolsa. E olhando as perspectivas para junho, né? Eu sei que uma das analistas que fazem a carteira da XP, né, estrategista também, queria que você falasse um pouco sobre as perspectivas para junho, né? Porque a gente, o João Dória, né, começou a fazer um plano, né, de saída de quarentena, botou algumas datas, as pessoas agora têm, né, alguma coisa, uma data, uma agenda para se guiar. E uma coisa que você comentou, né, há um tempo, em uma das suas lives, foi os consumos, né? As empresas de consumos essenciais, né, tendem a performar bem no primeiro tempo, mas agora a gente está numa pegada de saída da quarentena. Será que o mercado desse mês de junho ele vai realmente olhar agora para as empresas de consumo não essenciais? Né? Será que elas tendem a performar bem ao longo do mês de junho? Eu queria que você, né, falasse um pouco as perspectivas, né, para essa carteira, né, da XP e no próximo mês que se aproxima. Sim, com certeza. Acho que só falando um pouco do momento atual antes, né? Acho que maio foi um mês que as 3 principais frentes de discussão desse momento foram intensificadas, né? Então, tanto do lado da saúde, quanto do lado da economia e da política. Então, do lado da saúde, mesmo que a gente tenha visto algumas melhoras na curva da doença em outros países, o que ajudou muito as bolsas globais e reabertura de economias de outros países também, que ajudou muito nesse sentimento, a gente viu a contaminação ainda se elevando aqui no Brasil, né, inclusive sendo manchete de muitos jornais lá fora. Né, por mais que quando a gente veja a mortalidade pela população no Brasil é pequeno, né, a gente ainda não chegou no pico da doença aqui. Então, isso gerou uma série de estresse, né, nessa questão. E do lado da economia, a gente viu também os primeiros impactos macroeconômicos, apesar de alguns últimos dados já mostrarem um pouco de melhora, a situação macroeconômica ainda é bastante preocupante, né? E a questão do mercado de trabalho é muito preocupante. Então, essa situação econômica teve uma intensificação nas discussões também, e já vou falar para frente. E política, eu não preciso nem falar, né? A gente teve a saída de 2 ministros da saúde, teve toda a questão com o Sérgio Moro, que no fim também teve um certo alívio político depois que a questão do vídeo passou, né? E que deu uma ajudada. Mas ainda é um tema que está sempre monitorado, né? Porque tem muitos ruídos ainda. Quando a gente olha para frente, concordo com você que tem alguns pontos positivos, como a reabertura aqui no Brasil, toda essa expectativa, a gente chegar também no pico da doença. Nosso time fez um modelo também para prever isso, a gente acha que isso deve acontecer aí no começo de junho,
Mas a grande verdade é que a gente ainda deve ter um mês de notícias negativas também, né? Então, até a doença se estabilizar, até a gente entender como vai ser o processo de reabertura, e por mais que muita coisa esteja no preço já, na nossa visão, a gente ainda deve ver alguma volatilidade, porque o lado macroeconômico importa muito, né? O macroeconômico é a principal preocupação, toda a questão fiscal do governo. Então, tem uma série de discussões que ainda são muito incertas, né? Então, é muito importante ainda ter cautela. Não estou dizendo que não tem oportunidades, porque tem, né? A gente tem muitas empresas com bons fundamentos a preços atrativos. Inclusive, a gente fez na última semana, eu e o Ferreira e o time de política, de sales, reuniões com investidores estrangeiros para entender, né, como que eles estão pensando e passar a nossa visão para eles. E, no geral, o sentimento é muito negativo, né? É um pouco até diferente daqui no Brasil, que a gente tem um sentimento mais positivo para a Bolsa. Eles têm um sentimento bem negativo para o Brasil, mas, por um lado, agora já está meio que não tem mais tanta surpresa, né? O porquê está ruim. E na nossa visão, esse consenso negativo pode dar espaço para uma melhora nos ativos, justamente porque qualquer melhoria marginal pode ser positiva para esse movimento, né? Mas assim, lembrando que ainda tem todos esses pontos a serem endereçados que exigem cautela e pode gerar volatilidade. Mas esse é um ponto interessante e um ponto importante que alguns falaram nas reuniões também é que o Brasil, apesar desse lado, desse sentimento negativo como um todo, tem ações de empresas com bons fundamentos, de muita qualidade, a preços super atrativos. Então, alguns destacaram, né, algumas empresas como Magazine Luiza, como Renner. Então, por mais que já tenham andado um pouco também, quando a gente pensa em stock picking, né, escolher as ações, ainda tem nomes bastante interessantes. E a gente tem visto um movimento de maior exposição a esses papéis que 2 meses atrás o pessoal se desfez devido aos impactos do coronavírus, né, esses papéis atrelados à economia doméstica, mas que agora, de certa forma, está voltando porque está em patamares atrativos e a partir do momento que a gente tiver reabertura, isso já é uma boa ajuda, né? Por mais que o fluxo nas lojas ainda seja muito baixo, isso já é uma boa visibilidade de pelo menos um começo do retorno, né, dessas empresas. Então, hoje na nossa carteira, a gente tem uma carteira bem exposta aos ativos dolarizados, né? Então, com receita dolarizada, aos exportadores, que na verdade era um entendimento nosso desde 2 meses atrás, as coisas estavam piorando no Brasil, então esses outros ativos seriam uma boa exposição para frente. A gente acha que eles continuam sendo, principalmente porque são, né, JBS, Marfrig, Vale e Suzano, que especificamente a gente gosta dos nomes. E a gente tem algumas empresas expostas a Brasil, então Localiza, Grupo Pão de Açúcar, a gente tem também Banco do Brasil, porque a gente acha que está muito descontado, apesar de ter muita incerteza em relação aos bancos, né? A gente acha que o Banco do Brasil está num patamar atrativo. E tem também CESP e Ômega Energia, que são empresas que oferecem um pouco mais de proteção, porque tem menor volatilidade, ainda mais que é geração de energia, né? Não é distribuição de energia que está com um problema mais sério. Mas, assim, hoje é dia 28, a gente sempre solta o nosso panorama de mercado no último dia útil do mês, né? Então, amanhã sai o nosso panorama, que a gente traz a visão da carteira Top 10 Ações XP, que são os nossos nomes preferidos. Então, já fica aqui o convite para todo mundo que está aqui entrar em conteúdos.xpi.com.br amanhã e ver qual que é a nova carteira, né? Ah, bacana. Eu queria, na verdade, era um bizu dessa carteira que sai amanhã. Não posso falar. Ah, mas tranquilo. Mas, Betina, eu acho que o portfólio é bem equilibrado, né? Uma parte, né, dolarizado, com exposição à China, principalmente Vale. Mas eu acho que desculpa te cortar, mas eu acho que independente desses nossos nomes, né, a gente tem vários nomes que a gente gosta que não estão na carteira. É que na carteira a gente tenta fazer um equilíbrio, né, entre exposição e pegar nomes que a gente mais gosta dentro desse equilíbrio. Mas é importante entender também,
do mesmo jeito que a gente fala, né, de diversificação entre classes de ativos e coerência no perfil do investidor, é importante quando a gente escolhe ações também, né? Então, tem ações que podem ter um potencial gigante, mas oferecem um risco grande também. Então, tem toda essa questão de risco-retorno que tem que ser muito endereçada. E isso também vai muito de pessoa para pessoa, né? Então, na nossa carteira, a gente tenta fazer esse tipo de equilíbrio, mas nada impede que, na hora das pessoas fazerem carteiras, elas coloquem nomes que têm um risco maior, mas que elas acreditem mais, né? Por isso que é tão importante olhar não só o setor como um todo, mas olhar a empresa sozinha, né? E como que ela está posicionada. Muito bom, muito bom. Outra coisa, uma pergunta, né, que muita gente está comentando no mercado, né, e você, inclusive, tem Banco do Brasil na carteira hoje, quando a gente olha o índice Bovespa, né, alguns setores, né, que sofreram mais, né, outros se beneficiaram bastante, voltaram ao mesmo patamar, como foi o setor de proteína, né? A gente olha bancos e realmente estão num preço extremamente atraentes, né? Eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre os bancos, né? Por que eles não subiram ainda? O que está na cabeça do mercado? O mercado está com receio de uma inadimplência futura. Eu queria que comentasse um pouco sobre o setor que realmente, quando a gente olha, né, a Bolsa, realmente é um setor que, olha, paga dividendos. Hoje não, mas quando acabar a pandemia tende a pagar dividendos. E realmente, por preço, está bem atraente. Então, eu queria que você falasse um pouco para todo mundo que nos assiste, um pouco desse setor também. Sim, claro. Acho que antes disso tudo acontecer, a gente já estava vendo impactos nos bancos devido à mudança no setor, né, de digitalização e disrupção com as fintechs. Então, tinha toda essa questão. Somado a isso, né, veio tudo isso do coronavírus e preocupação com desaceleração econômica, que gera a principal preocupação para os bancos, uma das principais, né, que é a inadimplência. Então, a gente tem aí, basicamente, 3 principais preocupações para os bancos hoje. Toda essa questão de competição com empresas mais tecnológicas, né, e essa disrupção, a inadimplência, e também, agora, uma questão de taxação, né, será que eles vão ser taxados ou não. Então, acho que esses são os principais fatores que pesam nos bancos. Só que, de novo, cada um é um banco diferente, né, e tem uma estrutura diferente. Então, quando a gente olha até o resultado do primeiro trimestre, a gente viu, né, aumento de provisionamento e isso impactou, né, nos lucros. Mas acho que é interessante observar, por exemplo, o Itaú. Ele aumentou a provisão, mas ele não apresentou aumento da inadimplência. Então, ele saiu do primeiro trimestre com um balanço bem sólido. Já o Santander, ele aumentou a provisão. Mentira, ele não aumentou a provisão, né, que foi, na verdade, foi a expectativa, o que gerou expectativa, foi acima da expectativa do mercado, os lucros, porque ele não fez isso, mas ou seja, ele não se preparou para uma inadimplência mais alta. Então, ele saiu com um balanço pior. O Bradesco, não. O Bradesco teve um aumento da provisão, mas também já apresentou um aumento da inadimplência. Então, também saiu com um balanço pior. Então, no fim, e o Banco do Brasil teve um aumento da provisão, mas também não apresentou aumento da inadimplência. E o Banco do Brasil, especificamente, tem uma carteira mais defensiva, porque 40% da exposição dele é crédito consignado e crédito rural, que tem uma inadimplência mais baixa. E quando a gente também olha o patamar das ações, está num patamar muito atrativo, muito descontado até versus os outros. Então, por isso que essa é a nossa escolha para o Banco do Brasil. Mas, de novo, quando a gente olha esses momentos de crise e insegurança, também tem uma tendência das pessoas, dos investidores, buscarem ativos de muita qualidade, né? Então, acho que o Itaú é um exemplo desse, mas é importante entender que os bancos têm toda essa questão dessas três principais preocupações que eu falei, né? A disrupção do mercado, toda essa mudança, inadimplência e potencial taxação. Então, tem toda essa questão e que os investidores estão de olho nisso, né? Para ver como que vai ser a questão das taxas. Muito bom. E não, é exatamente esses 3 pontos, como você mencionou, né, Betina? Sobre, né, o digital,
que realmente já vinha, antes da pandemia, já muito se discutia, né? A gente viu o Banco Inter, né? O Banco Pan, que são 2 bancos digitais na Bolsa, que vinham performando muito bem, bastante nessa pegada. Só que, ao mesmo tempo, né, a gente está num ambiente macro, né? Hoje a taxa Selic está em 3%. Existe uma expectativa, né, para a próxima reunião cair para 2,5% ou 2,25%. E é a mesma taxa de juros dos Estados Unidos há um ano, né? Então, e aí, na live que o Fernando Ferreira, que é o estrategista-chefe, né, da XP, teve ontem com a Gavecon, que a Gavecon, né, é a casa de análise independente, né, nos Estados Unidos, de altíssima referência. Eles falam um termo, né, o TINA, né, There is no alternative, ou seja, não há outra alternativa. O que é? Olha, o mundo está nos juros negativos, taxas de juros muito baixas, né? E o dinheiro, o capital, ele vai procurar um lugar para se rentabilizar. E, ao mesmo tempo, né, Betina, acho que queria que você falasse um pouco, ao mesmo tempo desses problemas, os bancos, né, são empresas grandes, têm fluxo de caixa e têm pagamentos de dividendos. Então, para os investidores, acho que interessante também, nesse ambiente de juros muito baixos no mundo, e principalmente no Brasil, olha, ter alocação também para os dividendos. Olha, por mais que o momento, né, não está subindo, mas são ativos excelentes, sólidos, né, nesse momento de crise, mas que pagam dividendos. Então, facilita, né, o carrego. Então, queria que você falasse um pouco também sobre esse ponto, para também as Aletics, que também hoje estão no portfólio, né, da XP, da carteira, que, olha, nesse momento de crise também abre oportunidade para o setor elétrico, que tem fluxo de caixa, e nesse ambiente de juros baixos, assim, a renda fixa vai ficar cada vez mais magra e as pessoas, né, acho que já se acostumaram, né, com essa volatilidade, essa variação. Então, acho que, né, por força maior, as pessoas acabam se acostumando. Queria que você falasse também um pouco sobre esses pontos. Sim, com certeza, com as taxas de juros mais baixas, fica mais atrativo para a Bolsa, né? E, de fato, quando a gente olha o rendimento dos dividendos da Bolsa, que está mais ou menos em 5%, isso se compara a uma Selic que provavelmente vai ser 2,25% em junho, né? Com mais um corte. Então, sim, é uma questão de custo de oportunidade, né? Então, de fato, a gente olha a Bolsa, a nossa visão para a Bolsa é muito positiva, assim, no longo prazo. No curto prazo exige um pouco mais de cautela, né? A gente tem que escolher bem os ativos, mas tem várias oportunidades, como a gente falou aqui. Mas acho que um ponto importante que está sendo muito discutido, né, e tem elevado a preocupação, é os juros de longo prazo. Então, devido à aversão a risco, os juros de longo prazo está alto. Então, e esse é os juros que as empresas captam recursos, né? Então, por mais que seja positivo os juros de curto prazo, né? A Selic está baixa e o setor dos dividendos e da própria dos lucros da bolsa estarem mais altos, é importante entender isso, né? Que o juros de longo prazo ainda é uma preocupação e toda essa aversão a risco causa essa preocupação também. Mas a gente começa a achar simetrias também nesse meio do caminho, né? Então, a gente vê vários nomes muito atrativos e alguns motivos para a bolsa ainda andar, né? A gente está falando aí com várias coisas que aconteceram e muita coisa já no preço. A gente viu a estimativa dos lucros do Ibovespa serem reduzidas em 50% para 2020, desde março. Então, já tem uma revisão bem grande e muita coisa já precificada. Mas a Bolsa ainda é uma das piores do mundo, né? Se não a pior do mundo, a pior dos mercados emergentes. Então, tem sim um potencial na nossa visão. Mas tem alguns pontos de curto prazo que são além da taxa de juros de curto prazo, né? Então, aversão a riscos, ruídos políticos, enfim, tudo isso. Mas eu acho que agora, também com mais visibilidade de reabertura, a gente começa a olhar com outros olhos, né? Igual aconteceu em outros países também, né? A gente viu esse movimento nas bolsas globais muito forte, com essa expectativa de retomada, né? De cada um deles. Muito bom. Acho que, já indo para o fechamento, finalizando, acho que a gente vai para algumas perguntas.
Assim, é bom entender realmente a dinâmica, acho que, das empresas, né, o foco no longo prazo. No momento de crise, acaba abrindo oportunidades, preços realmente bem atraentes. E quando a gente fala de bolsa e renda variável, né, curto prazo, tudo pode mudar amanhã. Se a gente tiver uma segunda onda, né, do coronavírus, não sei, ou também se tiver uma vacina amanhã, tudo muda, a perspectiva muda. Então, curto prazo ele é sempre recheado de surpresas, né? Hoje, como você falou, Betina, a questão do política, né? Já tem novos ruídos. Essa semana encerraram alguns ruídos e hoje já inicia outros ruídos. Então, a curto prazo você tem sempre essa dinâmica, mas realmente é sempre bom reiterar isso, né? Quando a gente fala de bolsa, renda variável, olha, tem que ter paciência, é um capital que você não vai utilizar e as coisas no longo prazo tendem a convergir, né, para o fundamento. Bernardo, você tem algum complemento? Tem as perguntas? Não, pode continuar tocando aí, Thomas. A gente teve uma pergunta aqui, Betinho, sobre o setor educacional. A gente ainda não tem cobertura de educação. Então, Betina, se você puder, antes da gente caminhar para o fechamento, eu vi que você mencionou Localiza, por exemplo. A gente tem Localiza e Movida, assim como duas empresas, né, nesse setor aqui. E a gente viu o que aconteceu lá com a Hertz, lá fora, né, pedindo recuperação judicial. Né, mas a gente sabe que Localiza, que está mais tempo aí na Bolsa, tem uma gestão muito forte, operacional, uma liquidez. Se você pudesse comentar um pouquinho, né, por que você coloca ela na carteira, por que faz sentido olhar ela, eu acho que seria interessante também um pouquinho. É um outro setor que, de novo, são poucas empresas. A gente viu aí semana passada, retrasada, Localiza batendo R$27, R$28, né? Hoje já está se aproximando novamente na casa de 40, e market share muito interessante. Então, se puder comentar um pouquinho sobre ela. Mas eu acho que é bem isso que você falou mesmo, uma empresa de altíssima qualidade e que a gente acha que ainda tem potencial. E nesse momento, de novo, tem essa busca por ativos de mais qualidade, empresas sólidas financeiramente. Acho que a Localiza é um grande exemplo disso, né? E de operação muito redonda. Por mais que tenham os efeitos operacionais negativos no curto prazo, é uma empresa que consegue passar por esse curto prazo e a partir do momento que a gente tiver, né, reabertura acontecendo, é mais um fator positivo para ela. Então, mas é basicamente essa escolha mesmo para Localiza. Então tá. A gente está caminhando aí para os 5 minutos finais, né? Então vou deixar por último a palavra aí da Betina, mas eu queria só agradecer a todo mundo que participou aí do nosso chat, né? Quem quiser entrar em contato com a gente depois aí, para pegar mais informações. Então, obrigado aí. A gente sabe que tem bastante live aí nesse momento, então a gente sempre tenta trazer algo que seja novo, interessante, para trazer um conteúdo ali que de repente a pessoa não está vendo no dia a dia. Então, primeiro, eu quero agradecer muito ao Thomas, né, que faz toda a parte ali junto com o Pedro Sequim, da nossa mesa de renda variável. Eles são 24 horas ali incansáveis, trocando ideias com pessoas como a Betina, como outras casas, para ver como é que o mercado está se movimentando. Então, Thomas, parabéns pelo trabalho, por ter feito acontecer essa live aí junto com o Júnior, né, que é nosso sócio aí, que ajuda a gente nessa parte aí institucional. Tá? E, Betina, muito obrigado mesmo, parabéns aí, a XP, que já vinha numa crescente muito grande, aí, que a gente acompanha há um tempão, né, na parte de aplicação, alocação, mas eu acho que a área de análise ela ganhou muito, tá, de um tempo para cá, com a sua presença e outras pessoas. Então, ela está se tornando cada vez mais uma referência de mercado também. E, muito assim, parabéns mesmo pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Em nome da Gold aqui, poxa, a gente agradece. Hoje nós somos quase 30 pessoas ali trabalhando, 2.000 clientes, 1,3 bilhão sob custódia, batidos hoje, inclusive. Né? Então, com crise ou sem crise, a gente sempre busca estar o mais próximo do cliente possível, assessorando, trazendo informação. A gente não vai acertar sempre, mas a gente está sempre trabalhando para fazer o melhor trabalho possível. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, e deixo aí a palavra final para você, alguma consideração mais que você quer fazer,
mas obrigado mesmo, em nome da Golden, de todos os clientes, sei que não está fácil, você deve estar fazendo umas 20 lives por dia. Não, eu que agradeço, eu peço desculpas aí pela minha rinite, Que isso. pela canseira, mas eu fico muito feliz também de ter tanta gente interessada aqui, escutando tanto detalhe, né, desse mercado. Eu acho que esse é um trabalho conjunto nosso, né, não só meu, como de vocês também, e acho que nesses momentos de crise, a gente não pode esquecer que os investimentos, a gente já estava falando isso há muito tempo, né? Que tem que ter mais atenção e cada vez mais as pessoas olhando para isso, e agora mais do que nunca, com a Selic do jeito que está, e com o futuro, né? Sempre a gente tem que pensar ainda mais. Acho que muita gente, nesse momento, se assustou muito, né? Com não só a queda da Bolsa, mas tudo que aconteceu, falta de proteção. Então, nessas horas, acho que eu sempre falo, né, nesse momento que a gente tem muitos aprendizados, para a gente anotar todos os aprendizados, para a gente não esquecer numa próxima. Então, um deles é ter uma carteira diversificada, ter uma carteira que esteja coerente com o seu perfil. Acho que no momento que está tudo positivo, é muito fácil ser agressivo, né, e ter muita coisa em bolsa. Agora também que a bolsa está voltando, acho que a gente também, ninguém pode cometer esse erro de novo, é muito importante ter proteção, é importante ter investimentos lá fora também, né? E cada vez mais, é mais importante ainda ter uma assessoria, então como a Golden, que tem muita qualidade, entende muito do mercado, e é um trabalho aí em conjunto, né? Acho que do nosso lado aqui de análise, de vocês que fazem um super bom atendimento, e de todas essas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Então, a gente está fazendo tudo isso para, no fim, a gente ter mais pessoas investindo cada vez melhor, né? E acho que falta de acesso não é mais uma desculpa, né? Então, tem vocês aí, a gente também tem o nosso site de conteúdos, que tem muitos conteúdos, mas nesses momentos que também tem muita acessibilidade, abre muito a plataforma para vários tipos de investimentos, né? Isso é um negócio que eu sempre falo também, que por mais que eu seja do mercado financeiro, olhe ações, eu também peço ajuda para os assessores, porque não dá para saber de todos os ativos sempre, né? Então, acho que isso é muito importante, cada vez mais a gente tem que ter isso em mente, que em todos os momentos é importante ter humildade e pedir ajuda, né, para quem é especialista. E obrigada de novo, foi ótima conversa. A gente agradece realmente, Betina, e que continue publicando relatórios, né? O conteúdo hoje dentro do site da XP de relatórios, de análise, está muito bom, está muito rico, aberto a todos os nossos clientes, né, da XP Investimentos. E realmente você tem bastante publicações rápidas, né? Assim, quando sai um fato relevante, você já publica. Então, continue nesse belo trabalho, dando informação, nos munindo de informação, porque realmente é desafiador e dinâmico acompanhar realmente as atualizações de mercado nesse cenário realmente bem complicado. É isso. A gente agradece a todos que estão presentes, nos vendo. E é isso. Bacana? Boa, muito obrigada, pessoal. Bom restinho de semana aí para todo mundo. E amanhã a carteira da XP vai Fiquem ligados. Estará divulgada. É isso. Para deixar um gostinho de quero mais, né? Tá certo. É isso a todos. Muito obrigado. Uma bela noite e até amanhã. Obrigada.